Então, uma das muitas perguntas que me fazem é: o meu filho não gosta da escola, e o que é que eu faço agora? Não é? Isto é uma das perguntas que muita gente às vezes me manda no direct, outras mesmo pessoas que me falam, clientes, não é, que falam mesmo isso, e é de facto uma preocupação, não é? Porque é algo que eles têm que fazer e agora têm pelo menos até ao nono ano e depois hum, têm que seguir ou fazer uns cursos profissionais ou os cursos normais, né? Fazer os cursos científicos e, de facto, eles têm que ter, até ao 12º ano, têm que estar na escola, não é? São 12 anos e o facto de eles não gostarem ou não estarem motivados para lá estar é algo que preocupa bastante os pais. Então, o que é que aqui nós podemos primeiro começar por fazer? Como eu já falei várias vezes, não é? Vamos imaginar um iceberg, não é? O iceberg tem uma pontinha de fora e depois tem uma parte enorme por baixo da superfície que nós não conseguimos ver. E nessa pontinha de fora está o facto do nosso filho não gostar da escola, não estar motivado para estudar, não querer saber da escola, não querer fazer os trabalhos de casa, pronto. E depois, aqui por baixo, não é, na parte que nós não vemos, está uma série de coisas que nós não que nós não sabemos, que nós não temos conhecimento, que nós não estamos a ver, que nós não estamos a observar. Então, o que é que nós podemos começar aqui por investigar? Como eu disse, também já disse várias vezes, nós somos eternos detetives na vida dos nossos filhos, porque apesar de eles terem saído de nós, eles não são uma extensão de nós não conseguimos saber o que eles pensam, nem o que eles sentem, não é? Nós conseguimos mais ou menos ir conhecendo algumas coisas, não é? Mas não conhecemos na profundidade, porque ninguém conhece ninguém profundamente. E então nós temos que investigar. Então o que é que nós podemos começar por fazer? Primeiro vamos falar com a professora, com a diretora de turma ou com a professora titular e ver como é que é o papel dele como aluno na escola, porque os nossos filhos, tal como nós, assumimos vários papéis ao longo da nossa vida, né? Nós temos papel de mãe, papel de filha, papel de esposa, e os nossos filhos também têm o papel de filho, o papel de aluno, o papel de amigo, junto do grupo de amigos, não é? E comporta-se de maneiras diferentes nos papéis que ele tem. Então nós temos que perceber aqui como é que é o papel dele como aluno, como é que ele de facto na escola se comporta, não é? Como é que ele de facto está como aluno. E aí só nós sabemos saber falando com a professora, não é? Falando com a diretora de turma e com a professora titular, no caso dele ainda andar no primeiro ciclo. E aqui nós vamos logo perceber como é que é, não é? Se ele de facto está motivado, se ele de facto faz as tarefas com entusiasmo ou não quer fazer as tarefas. E aqui vamos perceber logo também o que é que ali pode estar a passar. Depois, há que ter em conta sempre que se alguém não está bem emocionalmente, ela não consegue aprender. E apesar de nós acharmos, isto não afeta, afeta. Há muitas coisas que afetam as crianças, coisas que nós achamos que são mínimas, violências invisíveis, ou seja, que já são tão normalizadas que nós achamos que são normais e que não consideramos como violência e que de facto às vezes afetam a criança emocionalmente e afetam a aprendizagem delas, porque uma criança que não está bem emocionalmente, ela não aprende. Isto também serve para os adultos. Se tu não estás bem emocionalmente e estiveres a tentar ler um livro ou a ver um documentário, não vais apreender nada daquilo que estás a ler ou a ver, porque não estás bem emocionalmente e a tua cabeça está no outro lado. E então é muito importante perceber se a tua criança está bem emocionalmente, se há alguma alteração na rotina, se houve alguma alteração na família, na estrutura familiar, não é? Às vezes a perda de um ente querido, uma separação, um divórcio, qualquer coisa pode, de facto, aqui agravar a situação da criança estar bem ou não estar bem na escola e estar motivado ou não estar motivado para aprender. E depois, há outra questão que nós também temos que saber é que quando nós não conseguimos ou quando nós temos dificuldades em alguma coisa, nós temos tendência a dizer que não gostamos disso. Não é? Por exemplo, eu tenho alguma dificuldade em desenhar, porque nunca treinei, não é? Nunca pratiquei com afinco, não é? Porque provavelmente se eu praticasse com afinco eu iria conseguir desenhar, não poderia não ser uma grande pintora, né, uma grande desenhista, mas iria conseguir de certeza ser acima da média, porque se eu praticasse iria acontecer. E a mesma coisa é com os nossos filhos, não é? Se os nossos filhos e então eu digo que não gosto, não é? Eu digo que não gosto de pintar, não gosto de desenhar, porquê? Porque eu não consigo, não é? E se eu conseguisse, obviamente que eu ia dizer que gostava, né? Porque consigo fazê-lo, não é? Eu, por exemplo, adoro matemática. Porquê? Porque eu consigo dominar a matemática, consigo fazer matemática
facilmente, para mim, é muito fácil a matemática. Porquê? Porque eu domino os conceitos e consigo fazer, não é? Agora, uma criança que não domina, que não consegue, ela não gosta, automaticamente diz que não gosta. Porquê? Porque não consegue, tem dificuldades. Então nós temos aqui também que perceber quais as dificuldades que o meu filho tem, não é? E de que forma é que eu posso ajudar. Não é? E podemos ajudar de várias formas. Podemos ajudar nós criando com eles um plano de estudo e estando nós ali presentes com ele. O que eu digo de experiência pessoal, que é muito difícil nós mães conseguirmos ser explicadores dos nossos filhos, e a intenção que eu sou explicadora, e tenho dificuldades em ser explicadora dos meus filhos. Isto porquê? Porque a confiança é outra, a intimidade é outra, o contexto é outro, não é? O facto de estar num ambiente que é a sua própria casa também condiciona, há mais distrações. Lógico, é muito mais difícil nós sermos explicadores dos nossos filhos. Por isso, há sempre procurares alguém, não é? De procurares um explicador ou uma explicadora para fazer o acompanhamento. Aconselho sempre que seja algo mais individual, porque quando é um grupos muito grandes, por vezes, quando as crianças estão desmotivadas, não gostam, né? Ou estão desmotivadas por este ou por aquele motivo, ou não estão bem emocionalmente, como já falei, ou têm mesmo muitas dificuldades e não estão a conseguir aprender, eu aconselho sempre individual. Isto porquê? Porque a pessoa vai fazer um plano personalizado para ela, vai estar ali aquela hora só, nem que seja só uma hora por dia, ou uma hora, 2, 3 vezes por semana, vai estar só ali para ela, vai estar ali naquelas dificuldades só dela, né? E vai estar concentrada nela e vai permitir que a criança também se sinta à vontade e consiga se conectar com a pessoa. Pronto. Porque às vezes as crianças que têm muita dificuldade ou que estão desmotivadas, elas também têm alguma dificuldade em conectar-se com as pessoas e em confiar nas pessoas, principalmente porque se sentem, não é? Sentem-se burros, não é? Sentem-se que não são capazes, não é? Então, em grupo, por exemplo, se for um grupo muito grande, não é? Quando a criança pode se sentir contraída e não expor as suas dúvidas, porque sentir vergonha, ter medo do que é que os outros vão pensar, porque ele acha-se burro, porque ele acha que não sabe. Não é? Então, eu aconselho sempre, nestes casos, a ser explicações individuais. Então, aqui tu já tens um panorama muito, muito grande para tu analisares, para tu olhares para o teu filho e tentares perceber, então, de facto, o que é que se está a passar e porque é que ele não gosta da escola, ou porque é que ele diz que não gosta da escola, ou porque é que ele não se esforça na escola. E depois vou aqui falar-vos também dos trabalhos de casa. Não é? Nós, pais, queremos que eles levem os trabalhos de casa e os levem perfeitos para a escola. Não é? E isto acaba também por criar aqui uma pressão nos nossos filhos. E eu sei de pais que fazem os trabalhos pelos filhos, não é? E isto não está correto, não é? Porque, primeiro, não estão a dar a responsabilidade aos filhos, eles não vão assumir uma responsabilidade como um deles, vão assumir que a responsabilidade é dos pais, e depois a professora não vai saber as reais dificuldades do filho, não é? Vai achar que a criança até nem tem dificuldades, porque foi o pai que fez, não é? E a professora não sabe. E às vezes, muitas vezes as pessoas acabam por saber, não é? Que eu também acabo por perceber-me aqui de muitas coisas. Então, o que é que eu aconselho aqui nos trabalhos de casa? Deixa ele fazer os trabalhos de casa, deixa o teu filho, deixa a tua filha fazer os trabalhos de casa sozinha, ok? Se ela te pedir ajuda, obviamente que dizes que estás disponível para ajudar, mas tem que ser algo que seja da responsabilidade dele. Imaginemos que ela diz-te assim: olha, eu quero brincar primeiro um bocadinho e depois é que faço os trabalhos de casa. Tudo bem, está aceito. Ela esquece, tu também te esqueces, porque também nós temos imensa coisa, nós não temos que assumir essa responsabilidade dos trabalhos de casa para nós, porque nós já temos tanta responsabilidade como mães, que ainda assumir a responsabilidade dos trabalhos de casa é um peso muito grande para nós mães. Já basta todo o nosso peso que nós temos. Então os trabalhos de casa é a responsabilidade das crianças e das professoras. E a criança esqueceu-se, tu esqueceste, está tudo certo, ela vai com os trabalhos por fazer para a escola e vai ter as consequências naturais de não fazer os trabalhos de casa, as consequências que a professora depois achar devidas. E está tudo certo. Provavelmente no dia a seguir ela já não vai deixar de fazer os trabalhos de casa porque teve aquelas consequências e ela já não vai querer ter novamente, então já vai ter a responsabilidade de fazer os trabalhos de casa sem que tu lhe digas. Não é? E isto parece, não é, que nós, mas eu vou assim, a professora vai pensar que eu não sou uma mãe perfeita, que eu não sou uma mãe cuidadosa, que eu não sou uma mãe atenta. Não tem nada a ver com isso, não penses, não
te centres, nem te concentres no que os outros pensam, no que os outros vão achar de ti, mas sim no que o teu filho sente e no que o teu filho pensa e acha. E dar-lhe a responsabilidade para as mãos de uma coisa que de facto é a responsabilidade dele, estás-lhe a dar hipótese dele se tornar cada vez mais confiante e cada vez mais autónomo. Não é? Eu vejo isso porque eu sei por experiência do meu trabalho, quando eu tenho alunos que para fazer um trabalho de casa, eles têm que só fazem o trabalho de casa se eu estiver ao lado deles e tiver que praticamente lhes ditando tudo o que eles têm que fazer. Ou seja, são crianças de 12 anos, estamos a falar de 12 anos já, não é? Que não são nada autónomas, que não sabem ir a um livro procurar uma resposta. E isto é preocupante, não é? Então, cada vez mais, os pais têm que dar esta responsabilidade, nós, mães, pais, temos de dar esta responsabilidade aos nossos filhos para que eles possam autonomamente fazer os seus trabalhos de casa sozinhos. E nós, a darmos esta responsabilidade a eles, também lhes estamos a dar uma motivação extra. Mas ele assim vai. Não, ele vai sentir-se responsável, ele vai sentir-se que nós confiamos nele para fazer aquilo. Claro que se no final ele quiser te mostrar e tu quiseres corrigir e tudo bem, e ele quiser que tu corrijas, está tudo certo, vê, está ali, acompanha, se apresenta, envolve-te nas tarefas, está ali, procura saber o que é que ele aprendeu durante o dia também. Diz, olha, por exemplo, uma coisa que também podes fazer é perguntar quando ele chega a casa, o que é que tu aprendeste hoje de novo, ensina-me, olha, por acaso eu não sabia isso, olha que engraçado o que eu estou a aprender agora, tudo mais, ou seja, mostrar interesse pela vida escolar dele, isso acaba também por ser ali uma motivação extra. Mais coisas. Que estratégias é que nós aqui podemos também desenvolver para os trabalhos de casa, para a autonomia nos trabalhos de casa, para a autonomia no estudo, para que a criança realmente se sinta mais confiante na escola? Então, como eu já disse, dar a responsabilidade dos trabalhos de casa a ela, né? Com ela, sentarmos com ela e estruturarmos nós um plano de estudo com ela, por exemplo, olha, tu vais estudar à segunda-feira a história durante 20 minutos, depois à terça vais estudar português, à quarta matemática, isto dependendo dos anos, dependendo dos anos escolares, né? Porque da primeira classe até à quarta, para mim não faz sentido que as crianças estudem, porque não faz sentido que uma criança que chega, que está até às 4 e às vezes até às 5h30 na escola, chega a casa e ainda tenha meia hora de estudo, para mim não faz qualquer sentido, mas se fizer para ti está tudo certo. Aí aconselho só aos trabalhos de casa, mas depois aí a partir do 5º ano já acho importante que eles revejam um bocadinho, porque já de facto é muita matéria e depois torna-se demasiado exigente para quando chega a altura dos testes eles terem que ler muita coisa. E assim, se eles reverem todos os dias um bocadinho, já se torna mais fácil para eles. E isto é que tu tens que lhes explicar, é isto que tens que combinar com ele, é isto que tens que falar com eles. É mostrar-lhe o benefício de que eles se programem para todos os dias um bocadinho, e não estou a falar, lá está, não estou a falar de horas, não, estou a falar de 15 minutos, 20, para fazer isso. Quando forem, por exemplo, depois do sétimo ano, sétimo, oitavo e nono, já aumentar se calhar para 1 hora por dia, 45 minutos, conforme também o tempo que eles tenham livres, se eles tiverem tardes livres ou não, e depois então no 10º, 12º, conforme também as disciplinas que eles tenham, aí também já ter mais tempo, né? Já aumentar para 1 hora, ou às vezes há necessidade de disciplinas que eles precisam estudar 2 horas por dia, e está tudo certo, dependendo também do tempo livre que eles tenham, e das atividades que eles tenham extracurriculares, porque não podemos esquecer que eles depois têm futebol, têm inglês, têm etc, etc, etc. E nós não podemos também ocupá-los de manhã à noite com estudo e coisas, não é? E isso também acaba por desmotivar os nossos filhos, não é? É a nossa exigência deles serem perfeitos, a nossa exigência deles terem boas notas. E eles não serem capazes, porque de facto não se sentem bem, ou porque não estão bem emocionalmente, ou porque não conseguem entender a matéria e logo não gostam, quando não gostam também não se esforçam para perceber melhor, e uma bola de neve, e a nossa exigência só vai atrapalhar tudo isso. Por isso, aqui, teu filho não gosta da escola, vai ver tudo à volta e tenta envolver-te ao máximo no processo escolar dele e tenta perceber então quais as reais dificuldades que ele tem e vai lá à raiz com ele e, se necessário, procura ajuda profissional para que o teu filho possa mesmo vir a gostar da escola e a sentir-se motivado, porque de facto ele vai ter que passar lá 12 anos e se depois for para a universidade vai passar ainda mais uns 5, 6, quem sabe 7. Tá? Beijinhos e até amanhã.